Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. A gente sempre fala da importância de compartilhar o vídeo, porque você ajuda a fazer com que a mensagem espírita alcance um número maior de corações, levando esclarecimento, levando entendimento e consolando as dores, né? Por isso é importante. Hoje eu estou com a companhia aqui de um meu pequeno Thorzinho, que gosta de participar dos estudos, né? Então, nos siga também nas nossas redes sociais, no Instagram. E hoje, aqui no programa Espiritismo e Vida, claro, a gente sempre pede a inspiração do nosso Senhor Jesus Cristo, dos nossos mentores, dos espíritos superiores, para que a gente faça uma boa reflexão. Nós vamos falar do tesouro enferrujado. Pois é, que tesouro será esse, não é? Tem uma passagem lá em Tiago 5,3 que diz assim: o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Pois é. Olha, Emmanuel tem uma mensagem no livro Caminho, Verdade e Vida, cujo título dá o tema da nossa reflexão hoje, o tesouro enferrujado. E Emmanuel vai dizer para nós que os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, vejam bem, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Agora, muitas vezes nós direcionamos, né, a nossa vontade, os nossos sentimentos de forma enganada, não é mesmo? Então, é lamentável realmente quando nós não direcionamos os nossos sentimentos e, consequentemente, os nossos pensamentos e ações para o bem, porque isso significa a nossa deserção diante das leis de Deus. E a gente não pode se esquecer que toda negação do bem começa aqui dentro de nós, na nossa intimidade. Por quê? Porque é o sentimento. A negação do bem começa aqui, naquilo que eu sinto, né? Se eu sinto raiva de alguém, se eu nutro ódio, se eu acolho a tristeza. Por quê? Porque aqui no meu íntimo esse sentimento vai se transformar numa ideia. E essa ideia, inevitavelmente, irá se exteriorizar no campo de ação. Por isso é que nós temos uma necessidade urgente e imperiosa de analisar aquilo que nós temos dentro de nós, as nossas tendências ocultas, porque são elas que criam os nossos hábitos. Então, eu parto para retificar os meus próprios hábitos, compreendendo que os sentimentos que nós temos, aqueles contrários ao bem, eles se desenvolvem em nosso prejuízo, né? E os resultados, gente, muitas vezes são dolorosos. Aliás, né, quando a gente sai do caminho do bem, a gente só encontra dor e sofrimento, né? Olha, quer ver? Quando eu cultivo o hábito, por exemplo, da preguiça, o que que eu estou fazendo? Eu estou sustentando a ignorância. E a ignorância é a mãe da miséria, não é? A malícia, se eu acolho a malícia, eu sou aquela pessoa, né, que tem uma língua de serpente, né, sempre maliciosa, eu gero a crueldade. E a crueldade forma o crime. Quando eu sou aquela pessoa que fica criando, sempre está suspeitando das coisas, né? Eu crio a maledicência. E a maledicência chega aonde? Na calúnia. Pois é. É do mesmo modo, funciona para o bem, né? Por quê? Porque a disciplina, por exemplo, ela cria o trabalho preside o progresso. Né? Quando eu cultivo a bondade leva à cooperação, e a cooperação constrói a beneficência. O amor nos inspira a renúncia, e a renúncia que garante a nossa felicidade. Né? Então, vejam, nós mesmos, cada um de nós, levanta hoje com os nossos sentimentos, pensamentos e ações dentro de nós aquelas prisões, aqueles cárceres de sofrimento em que nós nos aprisionamos. Ou nós construímos o caminho com bênçãos, né? Que pavimenta aí a nossa felicidade de amanhã.
Emmanuel diz que em quase toda parte desenvolvem-se, ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. Emmanuel está falando dos sentimentos, né? Por quê? Porque em todas as nossas relações, sejam elas com o Criador, com Jesus, com os espíritos, com os nossos semelhantes, com a vida, com a natureza, é importante ter sempre em mente que a nossa própria alma é que produz os modelos que vão nos orientar nas atividades do cotidiano, do dia a dia. Então, o êxito ou o fracasso nas nossas menores atividades, nos nossos menores empreendimentos, inevitavelmente, eles correspondem à nossa atitude espiritual. Aliás, Emmanuel diz uma coisa interessante no livro O Evangelho por Emmanuel, no volume 3. Ele fala que o sentimento inspira, o pensamento plasma, a palavra orienta e o ato realiza. É exatamente isso. O pensamento, a ideia, é a fonte que nasce lá no nosso sentimento, no mais íntimo do nosso coração. E aí ele traça o caminho, né, que lhe é próprio percorrer pela sua própria natureza, boa ou má. Né? Então, o pensamento ele vibra no alicerce de todas as formas, de todas as experiências da nossa vida, porque ele é a matriz que nós compomos aqui, dentro de nós, na intimidade do nosso ser. E com o pensamento é possível criar infinitas manifestações da nossa individualidade. O sentimento, dessa forma, ele antecede toda e qualquer elaboração de ordem mental. Emmanuel fala que, de forma muito geral, né, a gente vê o amor interpretado somente por aquela emoção transitória dos sentidos materiais. Né? A gente vê muitas vezes a beneficência produzindo perturbação. Né? A fé organizando guerras. Não é? Quantas guerras a gente viu em nome da fé e quantas barbaridades nós temos visto no mundo, né, por conta de fé, né? Pois é. Então, é preciso, gente, exercitar realmente o perdão, né? Porque, olha, às vezes o perdão, ele fala daquela dificuldade para a gente se expressar. E a humildade sempre vai nos pedir a admiração dos outros. Então, olha, a razão, ela funciona assim, ela calcula, ela cataloga, ela compara e ela analisa. Mas o sentimento é quem cria, que edifica, que alimenta e que ilumina. A razão é o homem terminando a sua laboriosa etapa na evolução. Mas o sentimento é ali que começa o anjo, nas suas manifestações iniciais no caminho da espiritualidade pura. A razão é o caminho do homem, o sentimento é a luz divina, diz Emmanuel. Né? Por esse motivo, é que quando a gente se propõe a investigar a verdade, nós não podemos, na estrada que a gente percorre, marchar às escuras, né? Porque senão a fé é que ilumina o nosso caminhar, porque senão a gente vai esbarrar na solidão, no desespero. Por isso que é preciso melhorar, gente, sempre, a cada vez mais, a qualidade dos nossos sentimentos, aumentando as nossas aquisições de fraternidade, de entendimento, de simpatia. Né? Agora, para isso, a gente precisa praticar e criar o hábito da vigilância nos nossos sentimentos. Por quê? Nós somos identificados como criaturas humanas pelas irradiações que nós projetamos, pelas correntes de energia dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. A gente absorve ideias, nós assimilamos ideias e nós exteriorizamos ideias todos os dias, o tempo todo. Aliás, no livro Instruções Psicofônicas, né, o Espírito Aulos, ele nos alerta sobre a importância da gente observar nas nossas relações de uns com os outros aqueles nossos estados sentimentais.
nas próprias bases das nossas reflexões e do nosso raciocínio, porque eles são as origens da nossa vitória ou da nossa derrota. Aqui, onde a gente se encontra, nesse campo de luta, né, que é o bom combate que a gente se encontra. E ele faz uma analogia muito interessante, na verdade impressionante, porque ele evoca a natureza para simbolizar alguns dos nossos sentimentos e clarear o nosso entendimento sobre as experiências que nós passamos. Ele fala que o ódio é comparável à hiena, né? A hiena, onde vai, espalha ali terror e morte, né? A inveja, ela é semelhante à serpente, né, que vai rastejando aí junto ao solo, emitindo raios de venenoso magnetismo. O ciúme, diz ele, parece um lobo famulento, faminto, né, que estende aflição e desconfiança. A agressividade se assemelha ao ouriço, né, cheio de espinhos, e vai arremessando espinhos aí na direção daqueles que respiram, né, que lhe respiram a presença. Da mesma forma, os sentimentos bons, por exemplo, o amor, ele é comparável ao sol, que aquece, que ilumina. A compreensão parece aquela fonte amiga, né, de água cristalina. A tolerância é como se fosse uma árvore, né, que está sempre ali ajudando, servindo com sombra, com frutos, né? A gentileza, gente, a gentileza é irmã da melodia construtiva, né? Porque ela se desdobra em consolações, ela mitiga o infortúnio, né? Então, todos os sentimentos que nos foram dados, conferidos pelo Criador, são sagrados. Eles são, na verdade, como o ouro e a prata da nossa herança, né? Como o Tiago falou, né? Mas a gente não pode deixar que eles se enferrujem no passar do tempo, né? Porque o sentimento elevado gera o pensamento elevado. E o pensamento elevado nos garante a elevação da nossa existência. Então é preciso sentir bem para refletir o bem, né? E assim a gente assegura o bem na estrada em que a gente foi convidado a percorrer nessa existência, né? O pensamento é a causa da ação, mas o sentimento é o molde vibrátil em que o pensamento e a causa se formam. Né? Quando a gente sente, a gente modela a ideia. Quando a gente pensa, a gente cria o destino. Né? Então, gente, é necessário que nós trabalhemos para eliminar a ferrugem que atacou os nossos tesouros do espírito, os nossos melhores sentimentos, né? Para isso é indispensável que nós compreendamos no Evangelho a história de renúncia perfeita, de perdão sem obstáculo, que o Cristo nos ensinou. Paulo nos diz da importância de nos renovarmos pelo Espírito no nosso modo de sentir. Está lá em Efésios 4:23. Porque quando a gente renova os nossos sentimentos, né, as mudanças em nós, em nosso entorno, são profundas. Né? E é verdade, porque é através do coração, né, ou seja, dos sentimentos, que a gente vai se purificando, se sublimando e purificando a nossa mente. E aí a gente está purificando e sublimando o nosso destino. É através da renovação íntima que a nossa alma progride, né? Progride para uma vida mais elevada. Vejam, antes de Jesus, muitos homens e mulheres morreram na cruz, né? Agora, somente a cruz, o madeiro do Mestre, é que se converteu em luz para a humanidade, pela qualidade do sentimento que ele se entregou ao sacrifício. Por isso é que ele influencia a maneira de sentir de toda a humanidade, em todos os séculos. Por isso a gente precisa aprender a crescer em bondade e entendimento, né? Porque isso é estender a nossa visão, é santificar os nossos objetivos na estrada que a gente percorre. Jesus veio até nós
para nos ensinar, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida mais próspera, mais abundante. Né? Vamos lembrar da passagem lá em Mateus, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, se a gente está caminhando hoje no mundo, opressos pela dor, né, pela aflição, pela sombra, pelas enfermidades, a gente precisa aprender a renovar o nosso modo de sentir pelos padrões do Evangelho do Cristo, né? Enxergando o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares onde nós estivermos, com justiça, com misericórdia, com sabedoria e com entendimento. A gente pode fazer várias mudanças em nossa vida, não é? É verdade. Mas a mudança essencial que a gente precisa fazer, a transformação mais importante é aquela que acontece aqui dentro de nós, no íntimo do nosso ser, é aquela que transforma os nossos sentimentos, é aquela que eu olho para quem erra e não enxergo somente o criminoso, mas enxergo aquele ignorante das leis de amor do nosso Pai. Né? Então, Paulo nos impele à renovação pelo sentimento, à luz do Evangelho do Cristo. Isso equivale a dizer que para nós nos renovarmos em verdade, nós precisamos de Jesus, porque ele é o modelo. Né? A gente precisa se renovar, acima de tudo, no sentir nos padrões de Jesus, no pensar, no observar, no ouvir, no ver e no agir com acerto nas tarefas, na realização das atividades que o Cristo nos reservou no modelo dele mesmo. E assim, a gente tira a ferrugem daqueles melhores sentimentos que a gente tem, nos renovando para o bem. Vamos aprender a caminhar no bem, para o bem e pelo bem. É isso aí, gente. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima. Tchau.